Graça e paz, amados. Iniciamos mais uma transmissão com o desejo de edificar a sua vida onde quer que você esteja. Nessa oportunidade nós queremos meditar um pouquinho acerca da vida de Josué, do trabalho que Deus comissionou Josué a fazer e extrair algumas implicações para as nossas vidas nos dias de hoje. Antes de ler o texto, de Josué capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 9, nós vamos falar com Deus em oração. Vamos orar? Querido Deus, te agradecemos pela oportunidade que nos concede de mais uma vez transmitir o ensinamento da Tua Palavra àqueles que estão em seus lares nos ouvindo. Querido Deus, que o Teu Santo Espírito aplique na mente e no coração de cada um a verdade da Tua Palavra. É nossa oração no nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo de número 1. Estarei lendo do verso 1 ao verso de número 9. Assim diz a palavra de Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido, por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A escolha de Josué se dá em relação à maneira como ele vai obedecer o comissionamento de Deus, a tarefa que tem a realizar. Percebemos uma mudança no cenário quando, logo no início, nos primeiros versos do capítulo 1, a comunicação de Deus daquilo que Josué já sabia. Moisés havia morrido. E era importante que Josué assumisse o seu papel como sucessor de Moisés. É verdade que as implicações dessa sucessão são de grandes proporções. Podemos ver que os desafios serão inúmeros e quando corremos os nossos olhos ao longo do livro de Josué, nós vamos ver enquanto Moisés enfrentou Faraó e enfrentou a fúria de Faraó em perseguição, enfrentou um povo que precisava aprender a ser povo de Deus, Josué vai enfrentar também um povo que precisa aprender a ser povo de Deus. Josué vai enfrentar outros reis, vai enfrentar uma série de novas situações e é interessante a gente observar, porque o que Deus estabelece é que ele estará com Josué assim como esteve com Moisés. Quando observamos a pessoa de Josué, quando olhamos o chamado de Josué,
vemos que de fato ele foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés. E há inúmeras evidências em relação a isso. Nós percebemos que Josué ele é filho de Num, ele se chama Oséias, né? E a palavra Oséias é que Deus salva, e ele ganha um novo nome, Josué, que nos traz exatamente a configuração do nome Jesus, né? Que é a salvação, né? Então aquele que é salvo por Deus passa a ser aquele que é a salvação, né? Aquele que é um instrumento de Deus para a salvação do seu povo. Então Josué tipifica a Cristo. Josué aponta para Cristo, aponta para aquele que é o Salvador do povo, o Salvador da humanidade. Nós também vemos que Josué ele inicia essa atividade como auxiliar de Moisés ainda moço. Isso está registrado em Números, no capítulo 11, no verso 28. Ainda moço, ele vai servir a Moisés. Ele também tem algumas passagens dentro de toda essa grande atividade de Moisés, né? O dinamismo de Moisés em estar conduzindo o povo. Josué está sempre presente nos grandes momentos, como por exemplo quando ele sobe ao monte, Josué está junto com Moisés na subida ao monte. Então esse auxiliar é um auxiliar que vai aprendendo aos poucos, vai sendo moldado aos poucos, até chegar o momento em que ele vai assumir a liderança, né, uma vez que Moisés já havia morrido. Há propósitos importantes na vida de Josué, como houve na vida de Moisés. E se nós queremos meditar sobre o tema de que precisamos ou do que precisamos para sermos fortes e corajosos, nós vamos encontrar essas lições em Josué. Vamos observar através da vida de Josué e do ministério que Deus estabeleceu, da missão que Deus estabeleceu para Josué, lições importantes para cada um de nós que estamos vivendo em um mundo em constantes mudanças, né? Nós observamos que o momento em que nós estamos vivendo é um momento que muda paradigmas. Uma série de ações têm sido feitas exatamente para trazer modificações e adaptações àquilo que não pode ser feito como antes. Nós, por exemplo, estamos transmitindo essa pregação da Palavra de Deus em substituição ao nosso encontro na casa de Deus, para que a gente estivesse transmitindo de forma viva, pessoal, presencial. Isso revela uma mudança no cenário em que nós vivemos. A tecnologia continua existindo, porém agora estamos utilizando muito mais esse recurso em função exatamente da situação em que estamos vivendo. Com certeza outras transformações e adaptações ocorrerão a partir dessa. Isso é comum, isso acontece mesmo, e nós precisamos entender como, de onde nós vamos tirar as forças necessárias, como poderemos ser corajosos para então cumprir o nosso propósito como líderes, como chamados, como embaixadores do reino de Deus, a essas transformações que são impostas ou que estão diante de nós. Então precisamos fazer uma reflexão, e por isso nós queremos pensar do que nós precisamos para sermos fortes e corajosos. A primeira coisa que nós destacamos em relação à vida de Moisés, nós precisamos ter um exato e claro compreendimento da presença de Deus. Então essa é a primeira coisa. O que nós precisamos? Precisamos entender que Deus se faz presente em todo momento. Eu tenho falado muito isso aqui, o tempo todo e em todo tempo.
E isso está presente na fala do próprio Deus para Josué. O quadro está descrito, mas é Deus em quem está no controle. A gente vai começar exatamente com Deus, porque de fato foi Deus quem escolheu Moisés, foi Deus quem escolheu Josué, e agora Deus está indo ao encontro de Josué e dizendo para ele: uma vez que Moisés é morto, agora você assume. Mas ele diz assim: assim como estive com Moisés, estarei com você. Está no verso de número 5, trazendo a lembrança de Josué que ele não tem uma missão em que ele foi lançado, foi jogado, abandonado, ao ponto de dizer assim: agora você decide de que forma vai conduzir o povo. Não. A ideia que nós temos aqui é exatamente a ideia bíblica, a ideia correta de um Deus que tem o controle de todas as coisas e que então diz assim para Josué: assuma o seu papel, eu estou com você nessa caminhada, nessa jornada. E é verdade, olhe todos os acontecimentos que se darão ao longo da leitura que você vier a fazer no livro de Josué. Você vai perceber que em cada uma das conquistas, até o momento em que Josué, já velho, avançado em idade, vai fazer uma reflexão e dizer: tem muitas terras ainda para serem conquistadas. Em cada um desses momentos nós vamos ver a presença de Deus. A presença de Deus orientando, agindo e dando vitória a Josué e ao povo de Israel. Num segundo ponto que nós também podemos observar aqui no texto, que vai nos orientar e ensinar aquilo que precisamos para sermos fortes e corajosos, é que Deus tem uma aliança. Devemos sempre lembrar da aliança de Deus. Às vezes nós olhamos alguns textos bíblicos e esquecemos que eles estão dentro de um contexto muito mais amplo e muito maior. Não é bom tirar os textos dos seus contextos, porque quando nós fazemos dessa forma, nós perdemos a beleza, a riqueza do que o texto tem a nos ensinar. Né? E de fato o verso 3, o verso 4, o verso 6 fala exatamente sobre isso. Veja, o verso 3: e todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. O verso 4: desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. E o verso de número 6: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Ora, ele está falando de uma promessa que foi feita a Abraão. Lá no capítulo de número 12 de Gênesis, Deus dá uma ordem a Abraão e revela a ele uma promessa, dá a ele uma promessa. E depois nós vamos encontrar no capítulo 13 de Gênesis, do verso 14 ao verso 18, Deus chamando Abraão e falando sobre a terra prometida. Essas configurações geográficas que são descritas por Josué aqui são as mesmas que são descritas para Abraão. É uma promessa que foi feita aos patriarcas. Aqui há uma renovação da aliança, assim como foi feito com Moisés, antes de Moisés com Isaque, agora está sendo feita com Josué. Então não há nada de novo quando ele diz que quando a planta do pé pisar, ele vai estar conquistando e tomando posse daquilo que Deus já estabeleceu. Na eternidade de Deus, Deus já estabeleceu isso. Então o povo está seguindo o plano de Deus, cumprindo o plano de Deus, mas naquilo que Deus já estabeleceu. Não é algo que vai acontecer naquele momento que ele pisar, mas já aconteceu. Ele está tomando posse daquilo
que Deus já determinou, já decretou. Então é interessante porque está falando sobre a terra prometida. Devemos tomar cuidado para não pegar esse texto e colocar ele fora de contexto, principalmente em momentos em que a teologia da prosperidade está em grande efervescência. Aqui está falando de uma promessa de Deus em relação à terra prometida a Israel, em relação a um plano estabelecido por Deus, no qual o povo segue para conquistar aquilo que Deus prometeu, da mesma forma como nós estamos também seguindo, não para essa terra, mas para o novo céu e a nova terra, prometidas em Cristo Jesus, conquistadas em Cristo Jesus e decretado por Deus, o Senhor da história. Então é importante nós observarmos esse aspecto relacionado à aliança. Então, de que precisamos para sermos fortes e corajosos? Do entendimento de que Deus se faz presente, Deus está conosco, assim como esteve com Josué, e nos dará tudo o que é necessário para vencermos essa situação e entendermos o nosso papel, o papel que Deus tem para nós nesse mundo que experimentará uma transformação de paradigmas. Também nós aprendemos que a aliança de Deus, ela se renova. Então nós precisamos, para sermos fortes e corajosos, precisamos entender isso, que Deus está, através disso, renovando na mente e no coração do seu povo o princípio que nos faz entender que precisamos ser bênção a todas as nações da terra e que precisamos anunciar o plano, o projeto de Deus, um Deus que não mente, um Deus que cumpre as suas promessas. Outro ponto relacionado ao que precisamos para sermos fortes e corajosos no contexto em que nós vivemos é experimentarmos, desfrutarmos, conhecermos um Deus que capacita para realizar a sua obra. Veja que Josué, no verso de número 7 e no verso de número 9, Josué ouve de Deus exatamente essa capacitação. É o Senhor que está dizendo para ele: olha, seja forte e corajoso, eu estou mandando. É palavra de Deus isso. E diz: olha, você não vai deixar de falar do livro da lei. Você vai continuar e você vai meditar dia e noite. Vai fazer o que eu estou mandando. Não sou eu que estou mandando. O próprio Deus capacita a Josué. O próprio Deus nos capacita também. Não dá para fugir do paralelo com Mateus 28, de 18 a 20. Não dá para fugir. Porque lá Jesus começa dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Dizendo que a autoridade daquele que estava presente na criação. João 1:1 fala sobre isso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então a autoridade daquele que estava presente na criação, da segunda pessoa da Trindade, do Verbo vivo, da Palavra de Deus. E agora, então, ele revela exatamente isso aos seus discípulos, aquele que tem autoridade nos céus e na terra, envia os seus discípulos. E esses discípulos vão fazer novos discípulos ensinando as verdades do reino de Deus e desfrutando daquele que se faz presente, o Deus conosco. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, do que precisamos para sermos fortes e corajosos? É fácil responder essa pergunta a partir do momento em que nós consideramos o Deus presente na vida de Josué e presente nas nossas vidas. O seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Também no momento em que observamos a aliança estabelecida por Deus, aliança essa que é descrita através da progressão, vamos dizer assim, da história bíblica, lá em Gênesis 12 e Gálatas 3:29,
Paulo fala isso: se sois de Cristo, sois também de Abraão e herdeiros segundo a mesma promessa. Que promessa é essa? A promessa de ser bênção a todas as nações. Uma aliança que se renova e que aponta exatamente para aquilo que precisamos fazer. Nós precisamos ser fortes e corajosos. E quem nos faz ser fortes e corajosos é aquele que renova a aliança, nos dando o entendimento de que fomos comissionados a isso, e também o entendimento que há uma capacitação divina. Essa capacitação é exatamente aquela que nos faz entender, como no Evangelho de João, no capítulo 15, aquele que é a videira verdadeira, que é o Pai, no qual o Pai como agricultor, o Filho como a videira, e nós como os ramos, nós fomos chamados e fomos capacitados para dar frutos para a glória de Deus. E esses frutos apontam exatamente para a glória de Deus. Então, do que precisamos para sermos fortes e corajosos? Precisamos, como Josué, sermos leal à palavra de Deus. Precisamos, como Josué, entender que fomos escolhidos por Deus e temos responsabilidade, Fomos salvos com uma responsabilidade. Precisamos entender que a promessa de Deus é uma promessa que nos leva exatamente a agir e pensar como aqueles que foram escolhidos, separados e enviados ao mundo para trazer esperança e paz àqueles que estão angustiados. Precisamos ser fortes e corajosos, e quem nos garante essa força e essa coragem é o nosso Deus. E daí a gente observar algumas coisas importantes, algumas implicações para as nossas vidas. A semelhança de Josué, que aprendeu a obediência e viu, em toda a sua liderança, em todo o papel que desempenhou, a mão de Deus sustentando, nós precisamos responder positivamente, dizendo sim, nós podemos ser fortes e corajosos no mundo em que nós vivemos, porque o Senhor está conosco. Sim, nós podemos ser fortes e corajosos no mundo em que nós estamos, porque o Senhor nos capacita. Sim, nós podemos ser fortes e corajosos no mundo em que nós estamos, porque Ele nos orienta o que devemos fazer, de que forma devemos agir, para onde devemos ir, o que falar, o que pensar. É importante, queridos, ter a força e a coragem daqueles que são chamados por Deus, daqueles que são orientados por Deus. Por isso, quando olhamos a história de Josué, nós nos deparamos com alguém que foi talhado, alguém que foi preparado pelo próprio Deus para assumir a responsabilidade de conduzir uma nação que sem o seu líder estaria perdida, sem esperança, sem saber para onde ir. Não é assim que a humanidade sem Cristo se encontra? Perdida, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer? O que faremos? Faremos exatamente aquilo que fomos talhados, que fomos moldados, que fomos preparados para fazer. Conduziremos todos eles ao trono da graça de Deus, à presença do Deus vivo e verdadeiro. Como poderemos fazer isso? Faremos isso como embaixadores do reino de Deus. Faremos isso com aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Faremos isso como aqueles que, instruídos, orientados e capacitados pelo Espírito Santo de Deus, transmitem a verdade de Deus aos corações desesperados, levando-os a meditar em que só há um Deus, o Deus vivo e verdadeiro, e somente Ele, em Cristo Jesus, pode trazer paz ao coração de todo e qualquer desesperançoso ou apavorado. Não olhe, não ouça,
Não siga nenhuma voz, pensamento ou ideia humana. Volte seus olhos para a palavra de Deus, que é a revelação do Deus vivo e verdadeiro, e seja forte e corajoso. E de que maneira? Sendo leal ao Deus que pode todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida e que juntos possamos seguir em frente com coragem, com ousadia e intrepidez que o nosso Deus nos concede. Vamos orar? Senhor, te agradecemos porque a tua palavra nos orienta a como viver, como agir e como pensar. Pai Celestial, que em nossa mente, em nosso coração, esteja sempre viva a lembrança daquilo que transformou a vida de Josué e que transforma as nossas vidas também. Daquilo que aconteceu antes, daquilo que aconteceu hoje, daquilo que faz com que pensemos no amanhã com esperança, na certeza de que um Deus que age em todo o tempo e o tempo todo de forma poderosa e sempre em Cristo Jesus, nos conduzirá em triunfo. Abençoe o teu povo, onde quer que esteja, o que quer que esteja fazendo. É nossa oração no nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a companhia, assistência e doces consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe de forma rica e abundante, hoje e sempre. Amém.